oferta vai ser, a oferta vai ser agora, vai ser procurar, né? Irmãos, é importante que você invista no Ministério Kids, para que tenhamos uma experiência gloriosa aí de essas crianças serem transformadas. Presta atenção numa coisa importante. Normalmente essas crianças que vão vir são pais que não estão na igreja, a grande maioria. E normalmente a líder, ela tem o coração de pagar esse valor. Então a oferta sua vai cooperar demais para que a gente abençoe algumas que for necessário. Amém, irmãos? Então conto com você. Passa no final do culto ali na livraria, passa o cartão, dá um dinheiro, assim, isso aqui é para oferta para as crianças, é oferta especial. Você que tem uma condição melhor, procure a pastora da rede, fala assim, olha, eu quero dar algo especial para as crianças. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria convidar aqui, vamos fazer a apresentação de crianças agora. Queria convidar aqui, deixa eu ver, cadê os nomes aqui? O Dimas e a Sara, que são pais da Isabela. Queria convidar aqui o Felipe e a Andréia, que são pais da Esther, e o Marcos Paulo e a Caísa, que são pais do Ian. E os seus discipuladores, por favor, venham juntos, para a gente orar pelas crianças. Nós estamos ganhando mais 3 novos membros na graça do Senhor, amém, irmãos? Crianças são bênção de Deus. Pode vir para cá, fica aqui, por favor. Os discipuladores venham juntos, também o pastor de rede. Pode ir mais para cá, aqui pertinho, por favor. Irmãos, todos nós, eu sempre, todo primeiro domingo do mês, eu falo e reafirmo, quero mais uma vez reafirmar. Nós não batizamos crianças pelo simples objetivo que batismo é para arrependimento. Se eu perguntar aqui para a Isabela, para o Ian, para a Esther, se eles têm algo de se arrepender, muito provavelmente falar assim, não tenho condições. Mal a Isabela fala, o Ian e muito menos a Esther, que está no colinho ainda. Então, nós precisamos ensinar isso para nossas crianças. Então, nós como pais, temos a responsabilidade espiritual. Presta atenção numa coisa. As pessoas acham que Deus é muito maldoso. Porque como uma criança pode ir para o inferno? A gente escuta muito sobre isso. Mas, da mesma forma que nós somos responsáveis naturalmente pelos nossos filhos, e somos também responsáveis emocionalmente pelos nossos filhos, espiritualmente há um peso de glória sobre a vida do pai, que está sobre a vida do filho. Então, se o pai não é cristão, espiritualmente a criança vai na mesma linha, porque essa herança é dada pelo pai e pela mãe. Por isso é importante nós convertermos os nossos familiares. Por mais que você traga uma criança bebê, é uma bênção, mas ela precisa entender, e só vai entender com os 10, 11, 12 anos, que é o dia do arrependimento dela, que ela batiza. Então, qual que é o papel da igreja no começo da vida dessas crianças? Apresentar diante de Deus. Quando nós apresentamos diante de Deus, nós estamos consagrando essa criança, e tenha certeza, o Senhor vai guardar a vida dela, e um dia ela vai ter a oportunidade de se arrepender diante do Senhor, amém? Queria que você ficasse de pé neste momento. Nós vamos orar por essas crianças, liberar uma palavra de consagração. Se tem alguém para tirar foto aí, é bom tirar foto aqui, para os irmãos terem uma lembrança. Mas queremos orar, queria que você levantasse a sua mão e abençoasse como fosse seu filho, é a sua família, são nossos irmãos, para que essas crianças sejam guiadas pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, igreja? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida, Senhor Jesus, da Isabela em tuas mãos. Nós, Senhor, impomos as nossas mãos sobre a vida dela e declaramos que ela é do Senhor Jesus. O diabo não tem poder de tocar a Isabela. Em nome de Jesus, nós consagramos os pais agora, que tem sabedoria, inteligência, dê seu temor e tremor na tua presença. Eu oro pela vida do Ian também agora, em nome de Jesus. Pai, essa criança é do Senhor, está guardada e protegida pelo poder do teu Espírito Santo. Eu repreendo todo ataque do mal contra a vida do Ian. Eu declaro sobre os pais dele a unção para ensinar a criança o caminho que deve andar. Eu oro pela Esther agora, pelo poder do teu Espírito Santo. A Esther é do Senhor, mulher valorosa, profetiza do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, a Esther vai aqui ser guiada pelos teus caminhos, vai representar Cristo na terra e vai fluir vida. Eu declaro sobre a vida do Felipe e da Andréia a unção do Senhor para criar a Esther nos caminhos do Senhor,
Senhor e desfrutar do melhor da tua presença. Nós abençoamos esses pais, nós abençoamos essas crianças e consagramos, repetimos, consagramos essas crianças na tua presença e entregamos nas tuas mãos. E os pais, como responsáveis legais, são aqueles que vão ensinar o caminho, que em nome de Jesus, a igreja diga amém. Glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor Jesus. Parabéns aos pais pela melhor decisão da sua vida. Vocês não sabem o peso de glória que os céus agora está sobre a vida dos seus filhos. Amém? Deus te abençoe, pode todo mundo descer. Amém, irmãos? Duas coisas. Se você é alguém que gosta de ler, nós estamos fazendo uma promoção ali na livraria. Estamos vendendo 3 livros por R$20. Então, os livros que nós separamos ali, você pode escolher. E amanhã nós teremos lá na Vila Mariana, na igreja da Vila Mariana, aleluia, a reunião dos vencedores. Você que ainda não fez sua inscrição, faça a inscrição. A inscrição é só para nós organizarmos a quantidade de pessoas, mas não, é de graça. Vai estar lá amanhã o pastor Washington, lá da África. Ele é o pastor das videiras do país inteiro lá, da África inteira, na verdade, do continente. E não perca, porque vai ser um momento profético, vai ser muito bom. Se você não está com expectativa de ir, coloque essa expectativa e vá, faça essa experiência, você não vai se arrepender. Aleluia. Manda um link agora no grupo da igreja. Quantos querem prosperar? Diga aleluia. Fala para o seu irmão, você quer prosperar mesmo? Você sabe que prosperidade não tem a ver com trabalho? Presta atenção aqui. Não tem a ver com conhecer as melhores pessoas. A prosperidade do reino de Deus tem a ver com uma palavra que Deus libera. Quando você toma posse dessa palavra, o mover de Deus acontece. Então, aonde você vai receber essas palavras? Participando de eventos como esse. Então amanhã, se você tem disponibilidade, vai até a Vila Mariana e seja abençoado por uma palavra poderosa pelo pastor Washington. Irmãos, quarta-feira agora, nós teremos uma reunião geral com toda a liderança da igreja. Você que tem função, você deve participar. Nós vamos lançar um projeto de 50 dias para o batismo. Nós temos um alvo como igreja. Nosso alvo é batizar mais que 100 pessoas dia 27 de novembro. Eu posso escutar um aleluia bem forte? Qual que é o nosso alvo aqui? Já vou te avisar, os nossos jovens estão com o alvo de 40 jovens em nome de Jesus, amém jovens? Os nossos juvenis, 40 juvenis em nome de Jesus, e os nossos adultos, 40 adultos em nome de Jesus, diga aleluia por isso. Nós cremos que Deus já nos deu essas vidas, e vamos entrar numa campanha, não gosto de palavra, mas uma maratona, pegar nossa visão e praticar de uma forma firme, poderosa, em nome de Jesus. Então, quarta-feira não falte nessa reunião, você que tem função na igreja, amém? Quer mais? Irmãos, nós vamos iniciar um jejum de 21 dias lá em Goiânia. Nós não, a videira de Goiânia, através do pastor Aloísio, está fazendo um jejum de 21 dias, que é o mesmo que a gente está terminando hoje. E o tema lá é no divã da graça, né? E é para desfrutar da graça, porque nos últimos meses, o pastor Aloísio tem pregado uma série de palavras sobre ansiedade. E essas palavras deu uma repercussão muito poderosa, muito marcante. As pessoas ficaram em crise, porque ansiedade é reflexo de pecado. Tem a ver com pecado. As pessoas falam, não, então eu sou ansioso, estou vivendo em pecado. Então, ele decidiu utilizar esse tema no divã da graça, para falar sobre ansiedade. São 21 dias, vai ser ministrado a paz, a alegria, o descanso, o desfrute do Senhor Jesus. Então, vai ter a inscrição via internet, vai ter o livro também, você pode comprar via internet também, o livro, e você pode participar das lives todos os dias, 20 horas com ele. Então, eu aconselho, se você, logicamente, não falte nas atividades da igreja, vai ficar gravado lá, mas assista, participe. Se você quer vencer a ansiedade na sua vida, se você quer desfrutar do descanso do Senhor, é uma grande oportunidade. É o nosso pastor presidente da videira mundial, ele é uma bênção em nossas vidas, amém, irmãos? Glória a Deus. E final do mês agora, Radicais Livres, encontro com Deus, amém? Glória a Deus, vai ser poderoso. E no dia 13 de novembro, encontro de adultos. Glória a Deus. Aê, gostei, boa. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. A ceia vai ficar para o final, tá bom?
Pai, em nome de Jesus, quero liberar uma palavra de fé. Senhor, é fechamento de jejum, estamos felizes pelo grande mover dos céus. Eu quero abençoar, Senhor, cada um dos meus irmãos, que a palavra venha entrar no coração, na mente e no coração, como uma bomba relógio, que vai despertar para um novo tempo em suas vidas. Declaramos que o diabo não tem poder para roubar nenhuma só palavra que o Senhor liberar nesta noite. Nós abrimos nossa mente e coração para receber tudo o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje o título da palavra, Equipes Apostólicas, é o último capítulo do livro de 21 dias do pastor Wilson, que nós estamos lendo, e eu preciso trazer uma entonação diferente para você, desse jejum que fizemos. Esse jejum foi muito precioso, foi muito poderoso, nos trouxe uma conexão, tanto que o nome do livro é Conectados. Então, hoje sendo o último dia, eu tenho percebido, eu queria até que parasse todo o movimento, por favor, a cantina, isso aí, desligada, não vai ter cantina agora na hora do culto não. Então, eu percebi que esse jejum trouxe conectividade entre os irmãos da igreja, entre a liderança da igreja e entre nós e as pessoas do mundo que precisam ser salvas. É nítido que no meio de jejum a nossa igreja cresceu. É nítido que no meio de jejum as nossas células avançaram com visitantes, com novas pessoas. Porque diz, quanto mais conectados estivermos em Cristo Jesus, mais atrairemos pessoas para a salvação. Fala comigo assim: quanto mais conectado eu estiver em Cristo, mais salvação virá. Então, o nosso jejum, conectados, nós podemos chamá-las, essa palavra conectado é uma palavra muito moderna, né? Vamos estar conectado, conexão, mas a Bíblia, ela traduz essa palavra em duas palavras importantes: unidade e aliança. Então, quando a gente fala de conexão no reino de Deus, nós estamos falando de viver um só propósito, um só sonho, um só projeto. Nós estamos falando de alianças que não se quebram. Eu estava ministrando essa semana o curso de casados, nós temos mais de quase 40 casais para a glória de Deus. Poderoso, irmãos. Estou com uma turma gigantesca. Aí o Clodoaldo tinha muita gente na rede dele que não poderia fazer, decidiu fazer de sábado a turma dele. E algo poderosíssimo está acontecendo. Casais serão transformados. Por quê? Nós queremos conectar casais ao propósito do Senhor Jesus. Então nós temos visto e ministramos sobre aliança. E a aliança, ela não se quebra. A aliança tem condições. A aliança, ela é eterna. Então quando falamos de conexão no reino de Deus, significa não existe outra alternativa a não ser viver a vontade de Deus na minha vida. Nós precisamos ter essa consciência. Então, nas primeiras semanas, nós entendemos por que o homem desconectou de Deus. Então, lá no Éden, através do pecado em Adão e Eva, o homem desconectou de Deus porque pecou, porque duvidou, porque não confiou em Deus, naquela palavra: comerás de tudo nessa terra, no Éden, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Essa foi a palavra lançada, e ele não acreditou, preferiu amar mais a esposa do que a Deus, preferiu mais amar, ter a possibilidade de ter poder do que amar a Deus. Esse é o grande erro da humanidade. Ela prefere confiar no que vê, e deixa de confiar no que deve crer. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é verdadeira, para que nós tenhamos paz, alegria e justiça. Nós precisamos descansar nisso. Então, mas graças a Deus, Deus, com uma forma poderosa, a Trindade decidiu enviar o seu Filho, Jesus, e através de Jesus fomos reconectados com a vida de Deus. Fala assim comigo: aleluia. Isso é poderoso. Então, entender essa conexão nos levará a desfrutar da vontade de Deus. Entender essa conexão nos levará a desfrutar da perfeita vontade do Senhor. Entender essa conexão nos levará a desfrutar de uma vida plena em Deus. Eu pergunto para você nessa noite: você está desfrutando de uma vida plena em Deus? Pergunta para o seu irmão isso. Você está desfrutando de algo poderoso na sua vida? Em todas as áreas, desfrutando de algo 100%? Se alegre com tudo que você tem? Se a resposta é não, é porque nessa determinada área está faltando conexão com Deus.
Eu gosto sempre de falar sobre casamento, é uma das áreas que eu mais gosto de falar. Todo casamento ruim é resultado de casais que não se conectam a Deus. Pensa comigo, pastor Christian decide esmurrar a pastora Tainá. Aí eu falo o seguinte: olha, antes de esmurrar você, eu vou ali orar em línguas, depois eu venho para te esmurrar. Aí vai lá, cheira e canta, se enche, ele começa a chorar, se arrepender. Quando ele volta, ele não quer esmurrar, ele quer beijar. Por quê? Porque não tem como alguém conectado a Deus agir na carne. Mas só que nós andamos desconectados de Deus, por isso temos problemas no casamento. Em todas as áreas da sua vida que você não está conectado a Deus, vai existir problema. Não tem como. Observe no seu trabalho, observe nos seus relacionamentos, observe nos seus comportamentos, observe por onde você anda. Se existe problema, de alguma maneira você não está conectado a Deus. Mas pastor, o mundo jaz do maligno, não tem problema? Sim, mas o fato do mundo viver em tribulação não significa que você precisa estar em tribulação. É diferente. Eu posso estar faltando dinheiro, mas eu posso ter paz que o meu Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Eu posso estar em guerra, minha esposa pode estar virada a giraia, mas eu posso ter paz em Cristo Jesus, sabendo que ela é o melhor de Deus para mim. Então essa paz está relacionada à conexão que eu sei que eu tenho com Deus. Pergunta para o seu irmão: você está conectado realmente em Deus? E precisamos ter essa revelação, irmãos. Se você não tem essa revelação da conexão com Deus, significa que você não tem vitórias interiores. Então, para o resultado prático de uma vida conectada a Deus, é o resultado de você estar resolvido aqui dentro. Então, um exemplo claro, eu sempre gosto de falar isso: minha esposa e eu e minha esposa, não existe a palavra divórcio. Por que não existe essa palavra? Porque eu estou completamente convicto e conectado a Deus, e dentro de mim resolvido que não existe a possibilidade de estar longe dela, porque estar longe dela é morte para o meu casamento. Então não existe a possibilidade de pensar, de imaginar a minha vida, Alexandre, sem Soraya, porque essa possibilidade é zero. Divórcio não existe na minha vida. Então, mas para isso estar resolvido dentro de mim, eu preciso estar conectado com Deus. Então o resultado de estar conectado com Deus é essa convicção. Se sempre passa na sua cabeça divórcio, se sempre passa na sua cabeça vai faltar dinheiro no final do mês, se sempre passa na sua cabeça vou desistir do propósito de Deus, significa que essa conexão não está trazendo realidade para você. E o resultado disso é a falta de paz, é a falta de alegria e a falta de prazer. Pergunto para você, eu vou levantar a mão primeiro, porque eu já fiz isso. Quantos já tiveram vontade de morrer um dia na vida? Desistir. Estou levantando a mão. Sabe por que isso acontece conosco? Porque de alguma forma perdemos a conexão com Deus. E as convicções interiores, as convicções de dentro de nós, de quem nós somos em Cristo, de quem é o nosso casamento, de quem é a nossa empresa, de quem é o nosso patrão, de quem nós somos na empresa, que somos prósperos, abençoados, felizes, curados, sarados, transformados, se perde. E quando a gente perde essa convicção, o futuro que nós enxergamos é negro, é escuro, é tribuloso, e não queremos viver aquilo. O resultado dessa falta de conexão é falta de alegria, falta de paz e falta de prazer. Pergunta para o seu irmão: você tem vivido em paz, alegre e feliz da vida? Pergunta para ele: você está em paz completa? Você está feliz da vida? Você está alegre? Você tem prazer de ver? Irmãos, eu tenho prazer. Tem pessoas que trabalham 12 horas por dia, e se pudesse trabalhar 14 horas por dia, trabalharia, sabe por quê? Só para não chegar em casa e ver a cara da jararaca da esposa. Tem mulheres que falam assim: Senhor, dá hora extra para o meu marido, dá hora extra para o meu marido, dá hora extra para o meu marido. Por quê? Porque é tão cansativo viver o casamento, que é melhor estar longe. Da mesma forma, filho, tem pais que estão falando o seguinte: pelo amor de Deus, em nome de Jesus, volta à escola, volta à escola, volta à escola, volta à escola. Confesso também que eu tenho orado por isso. Mas não tanto. Mas por que eu estou te falando isso? Porque é pesado viver com os filhos. Tem casamentos que foram destruídos, tem famílias que foram destruídas na pandemia, porque a conexão que eles tinham era muito superficial.
Era uma conexão frágil, uma conexão sem base. O resultado na primeira crise que teve foi divórcio, foi separação, os filhos enviados para a avó e assim por diante. Primeira crise que você teve no seu trabalho foi pedir a demissão, abrir mão do seu emprego. Primeira crise que você teve no ministério é abrir mão da igreja, abrir mão do seu líder, abrir mão do seu ministério. Preste atenção numa coisa, só abre mão quem não é convicto, quem não está conectado. Irmãos, faça chuva, faça sol. Eu sou pastor da Videira Itaquera, queira você queira, queira você não queira. Não tem ninguém que me tire daqui, somente o Senhor. A Rai fala assim, pastor, eu tenho 20 anos em Itaquera, eu sou fora. Pode falar, irmão, vai falar com o pastor Wilson, vai falar com o pastor Luiz. Não tem como, porque eu estou convicto que Deus me chamou para cá. E eu tenho paz, alegria e prazer de ser pastor nessa igreja. Amém, igreja? Agora, o que tira a nossa paz, alegria e prazer? A primeira coisa que tira a nossa paz, alegria, na verdade, que é a principal, são as mentiras do diabo. Presta atenção, quando eu vou falar muito de casamento, que eu estou ministrando casais essa semana, então é normal eu falar de casamento. Quando eu caso com a minha esposa, primeiro, diante de um pastor, a primeira atitude que eu tenho é a seguinte, é pegar o microfone e fazer os votos. Estarei contigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, com muito dinheiro ou sem dinheiro, até que a morte nos separe. Diga aleluia por isso. Você casado, fala isso para sua esposa, estarei contigo todos os dias da minha vida, em qualquer circunstância, até que a morte nos separe. Agora, se você quer separar, pode vir aqui que eu vou fazer a oração do divórcio com você. Quer? A oração do divórcio? Eu brinquei no curso de casado sobre isso. Sabe como que é a oração do divórcio? Vem aqui, Alexandre, rapidinho. Vem, rapaz, sobe aqui, correndo. A oração do divórcio é o seguinte, o Alexandre quer separar da Luana, mentira, tá? Ele é uma bênção, aí eu vou orar por ele por divórcio. Senhor, dá AVC agora, dá o câncer, morre agora, porque qual que é a ordem de Deus? Até que está na hora de morrer, quer separar, está na hora de morrer. Então, brincadeiras à parte, divórcio não existe, porque nós estamos conectados a Deus. Ele sabe que está conectado com a Luanda, está conectado ao propósito de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, obrigado, Ale. Então, nós temos que pegar e entender as mentiras do diabo. Qual que é? É falar que essa frase que você falou no dia do casamento é uma mentira. Ele não te ama tanto assim não, Cristi. Ela não te ama tanto assim não, Cristi. Ele não te ama tanto assim não, Luanda. O Tiago vai te abandonar um dia, Pati, por causa de um acontecimento, por causa de um problema, que realmente às vezes é válido, é um problema sério, mas aquele problema gera dúvidas na conexão do seu casamento. O resultado disso é duvidar. Por quê? O diabo está lançando mentira. É mentira, o Daniel vai te abandonar, Amanda. O Edson vai te largar, Rosângela. Ele não merece o seu amor, ele não merece estar com você, você é muito melhor que isso. Então o diabo, ele vai colocando mentiras na sua mente, no seu coração, que se tornam verdades. Nós chamamos isso de sofisma. São mentiras que têm cara de verdades. São mentiras da palavra que vem do inferno, que querem contradizer a palavra de Deus. Então, quando entra essa mentira no seu coração, você perde a paz. Quer algo mais terrível do que perder a paz no casamento? Quer algo mais terrível do que perder a paz financeira? Perdi o emprego, a primeira coisa que você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? Todo mundo não pensa isso? Sim ou não? Pensamos demais isso. Estou doente. Esses dias estou com um irmão, 50 e poucos anos, ele está com câncer na próstata, e ele ficou muito mal com aquilo. A preocupação dele, sabe qual que era? A mulher, os filhos, a neta, a igreja, porque ele serve a igreja, com o trabalho dele também, de uma forma geral. E ele ficou, no dia, muito mal, ficou meio calado, mas depois ele falou, pastor, eu tive uma experiência poderosa com Deus, eu estou tão descansado, que eu vou passar pela cirurgia, e vou no final dar glória a Deus. E ele está recuperando, graças a Deus, todo o câncer foi embora, em nome de Jesus, foi retirado na cirurgia. Por que eu estou te falando isso? Porque aqueles que estão em Cristo, eles são descansados, eles são confiantes, eles sabem que a mentira do diabo não vai prevalecer, mas muitas vezes a mentira do diabo prevalece, e o que ela produz? Medo. Fala com o seu irmão assim, toda mentira do diabo vai produzir insegurança e medo em nós. Então, você tem que perceber, se é uma mentira, se o sentimento que você tem a respeito do seu casamento é medo e é insegurança, é o diabo agindo.
Se o sentimento que você tem a respeito da sua família é medo e insegurança, é o diabo agindo. Se o sentimento referente à sua saúde é medo e insegurança, é o diabo lançando mentiras. Porque o nosso Deus é o Deus de paz, alegria e justiça. Fala comigo, meu Deus é o Deus de paz, é o Deus de alegria, é um Deus justo. Ou seja, esses sentimentos que tem que dominar o seu coração. Mas só que não acontece isso muitas vezes. Então, o não acontecer é resultado dessa desconexão, dessa falta de conexão com Deus. E precisamos nos reconectar para vivermos a vida plena no Senhor. Sabe, a maneira da gente reconectar é pregando e ministrando as verdades do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça produz coragem. O Evangelho da Graça possui pessoas ousadas e intrépidas. O Evangelho da Graça me traz confiança em enfrentar toda e qualquer circunstância. Pode vir Golias, pode vir 400 profetas de Baal, pode vir o Império Romano, eu estarei firme no Senhor, porque Ele é a minha bandeira, Ele é o meu escudo, Ele é o meu general e o vencedor invicto, aleluia. Quando estou dessa forma, estou conectado. Olha para Davi, quando foi levar a alimentação para os seus irmãos, o que ele fala? O que está acontecendo aí, pessoal? Todo mundo assim, o que está acontecendo aí? Olha o tamanho do cara lá, mano, o negócio é louco, o bagulho é louco, estamos tremendo, o negócio aqui não vai dar certo não. Um monte de milhares de soldados israelitas, e o gigante lá, o goleiro falando assim, ei, que tem homem em Israel não. Aí ele falou assim, quê? Desse tamanho, 1,60 m, 17 anos, todo franzindinho, parecia o Richard, mirrado. O Luquinhas é mais magro que o Richard, né? Luquinhas, mirradinho. Eu falei, quem quer ser incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Se ele fosse olhar para ele, meu irmão, 1,60 m, ruivo, pequenininho, só sabia soltar estilingue, teoricamente que o pessoal sabia, ninguém ia dar nada para ele, não ia mostrar nada. Não, Davi não tem condições. Ele foi enfrentar, porque ele não se enxergava como um mirradinho, Davi, pastor de ovelhas. Ele se enxergava como alguém que está conectado ao maior guerreiro de toda a história, com o maior vencedor de toda a história, aquele que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Ele estava conectado ao próprio Senhor Jesus. Então, quando você se enxerga dessa forma, qualquer desafio é nada, porque você vai enfrentar e vai vencer em nome de Jesus. Diga aleluia. Fala para o seu irmão, quem é o seu gigante? Abraão teve uma experiência, ele precisou vencer algo interior. Presta atenção uma coisa, vou repetir aqui. Você só consegue vitória exterior se você estiver resolvido no interior. Você só consegue vencer as suas batalhas fora no exterior, fora do seu corpo, se dentro de você tem convicção. Porque se você observar, os grandes homens de Deus são homens de muita oração, são homens de muita leitura, muito conhecimento da palavra, porque antes de conquistar grandes igrejas, antes de conquistar grandes bairros, cidades, eles conquistaram no espiritual, no interior dele. Eu falo aqui com clareza, pode gravar, está gravado na internet. Nós seremos uma igreja na região leste, com mais de 3.000 almas em nome de Jesus. Esse gigante, a todos os dias, está sendo vencido dentro de mim, dos pastores e discipuladores. Nós seremos uma das maiores igrejas da Zona Leste, em nome de Jesus. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Sabe por que não tenha dúvida? Porque o Senhor nos deu uma palavra. E nós estamos conectados a Ele. E vai chegar. Daqui a alguns anos, olha, poxa, pastor Alexandre falou, pastor Reinhard ministrou, pastor Roberto liberou, pastor Leonardo falou e aconteceu. Sabe por quê? Porque quem tem convicção de quem é em Cristo Jesus não é abalado. Mas precisa vencer primeiramente no interior, dentro de nós. Então a gente quer um casamento feliz, mas você não está resolvido dentro no seu coração. Você quer viver a prosperidade, mas você vive com medo de faltar dinheiro. Então precisa resolver aqui dentro, confiar naquele que está conectado, que é Deus. E Abraão teve esse problema, porque Abraão, no Gênesis 12, ele foi chamado por Deus. Ele foi chamado para ser uma grande nação. Dele sairia o filho que ia gerar uma grande nação. Ele seria pai de multidões. Essa é a palavra, a promessa de Deus para a vida de Abraão. Pergunta para o seu irmão, você tem uma palavra de Deus para a sua vida?
Fala para ele assim: vai se cumprir. Fala para ele mais convicto: vai se cumprir. Você creia? Abraão também tem essa palavra. Ele ficou empolgado. Pensa comigo: eu, pai de nações, o negócio vai ser muito bom, vai ser fantástico, eu vou viver algo sobrenatural. Então, ainda mais que Sara era estéril, ele acreditou na palavra de Deus, ele tomou posse dessa palavra de Deus, e esperou o filho, 15 anos, fala comigo assim, 15 anos, pergunto para você, se a sua promessa não vem como o McDonald's, em 15 minutos, saindo daqui, como você fica? Se amanhã, aquilo que a palavra de Deus liberou para você hoje, não acontecer, como você fica? Vamos ser transparentes? Ficamos desanimados. Cada ano que passa, ele deve ter contado para o periquito, para o papagaio, cachorro, para o vizinho, para todo mundo que ele passava: eu vou ser pai de multidões, eu vou ser pai de multidões, eu vou ser pai de multidões. Mas só que não acontecia, e ele ficava pensando: poxa, cadê meu filho? E o desânimo bate. Depois de 15 anos, aconteceu lá em Gênesis 15, abre por favor. Ele, de uma forma ou outra, ele reclamou. De uma forma ou outra, ele desanimou. Para mostrar que Abraão também é carne, é homem, é falho e precisa estar conectado a Deus. Gênesis capítulo 15, verso 1. Dá para projetar aí? Pronto? Ótimo. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas. Não temas por quê? Está desanimado. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E lhes disse: será assim a tua posteridade. Então, no desânimo, todos nós passamos. Abraão passou, mas só que Deus sempre vem com uma palavra. Fala comigo assim: Deus, no dia da angústia, sempre libera uma palavra. Ele sabe que você é carnal e eu sou carnal. Estou me incluindo nessa, tá bom? Ele sabe que você é natural e eu sou natural. Ele sabe que nós vamos agir em alguns momentos da vida de forma carnal e não de forma espiritual. Não tem alguém aqui 100% espiritual, senão você não estaria aqui conosco. Então, de uma forma ou de outra, você é carnal, natural, assim como eu, pastor, também faz isso. E se as promessas de Deus durante o tempo não acontecem, o resultado é desânimo, o resultado é falhar. Mas só presta atenção na coisa: ele tinha convicção, estava resolvido, mas conforme o tempo passou, essa convicção gerou medo e gerou angústia, gerou preocupação. Então, a mentira do diabo, falou assim: ele não vai ser pai de nações, está vendo, 15 anos, não vai acontecer mais, fez que ele gerasse medo e preocupado, e desconfiasse de Deus, desacreditasse de Deus. Então essa mentira está muitas vezes em nossa cabeça. Deus te deu uma promessa, Deus falou sobre a sua família, Deus te falou sobre a sua prosperidade, Deus falou sobre os seus filhos, Deus falou sobre o seu casamento, Deus falou sobre o seu ministério, mas toda hora você tem dúvida, toda hora Deus te dá uma palavra, Deus te reanima, Deus fala com você. O Clodoaldo falando comigo é fácil, ele conhece minha vida. Não, meu irmão, não é o Clodoaldo que fala, é Cristo através do Clodoaldo, ele libera uma palavra na sua vida. É Cristo através do Écio que libera uma palavra na sua vida. Certa vez o irmão falou assim para um pastor nosso: pastor, por que todo final de ano o senhor fala que vai ser um ano abençoado, um ano milagroso, um ano cheio de poder, de graça? Porque esse ano só veio uma desgraça. E quando o senhor chegou no dia 31 e falou que vai ser um ano poderoso, eu não acreditei. Ele falou assim: tá bom, irmãos, vou profetizar o contrário. Esse ano vai ser uma desgraça na sua vida. Você vai viver a pior angústia no seu casamento, a ferida vai te pegar, você vai ficar doente, olha, cuidado com câncer. Que isso, pastor? Que isso, estou profetizando vida. Você prefere acreditar na voz do diabo do que nas promessas de Deus?
Entende? Então, quando eu estou declarando sobre a sua vida, é Deus te reanimando ao propósito. Quando eu estou profetizando na sua vida, é Deus te reanimando a crer que Ele vai cumprir a palavra na sua vida. Eu preciso tomar posse, eu preciso crer. Qualquer fio de esperança eu vou crer, porque Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Mas o diabo não. O diabo, ele quer levar você a desacreditar de Deus. Pergunta para o seu irmão, você acredita realmente em Deus? E qual foi a forma, presta bem atenção nesse princípio, qual foi a forma que Deus levou Abraão a acreditar? A palavra fala que ele estava numa tenda, ele estava falando com Deus dentro de uma tenda, e ele falou assim, no verso 5, coloca o verso 5 por favor, então conduziu-o até fora e disse, olhe para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Muitas vezes nós perdemos a visão da promessa, muitas vezes nós nos desconectamos a Deus, porque ficamos no centro do problema, ficamos no centro do nosso clausulo, no centro da nossa vida, no centro do nosso ego, e deixamos de enxergar o todo que Deus tem nos mostrado. Querido, a sua rede é o céu, a sua célula é o céu, a sua família é o céu. Não importa o que você está vivendo, o que Deus te deu vai ser poderosamente utilizado para a multiplicação e o acontecer das promessas deles na sua vida. Diga aleluia. Então Deus leva Abraão para fora. Ao sair para fora, Abraão abre os olhos. Poxa, é verdade, Deus. Lembrei daquele dia que o Senhor me prometeu. Lembrei daquele dia que o Senhor falou. Tu és o Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Declare isso. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Foi isso que o Abraão cantou. Vai se cumprir a palavra. Posso enfrentar o que for, eu sei quem está do meu lado. Eu estou conectado ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu estou conectado àquele que vai me trazer vida, vai multiplicar a minha história, vai fazer eu viver as promessas que Ele prometeu para mim. Ele é fiel e vai cumprir em nome de Jesus. Quantos creem? Diga aleluia. Fala assim comigo, eu creio, eu tomo posse das promessas de Deus. O diabo não lançará mentiras sobre a minha vida. Eu vou ver, eu vou viver todas as promessas de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode aplaudir a Deus por isso? Uma vez que eu resolvo isso dentro de mim, Deus vai colocar relacionamentos. Uma vez que eu tenho convicção do que está acontecendo na minha vida, e eu sei as promessas, e eu não deixo mais o diabo lançar mentira na minha mente, Deus vai colocar pessoas para eu avançar. Então, na segunda semana, falamos sobre isso. Deus nos prometeu uma vida eterna como Ele vive. Presta atenção, Deus não deu somente uma vida eterna, Deus só não deu bênçãos naturais. E falou o seguinte, eu vou compartilhar minha vida que a Trindade vive com você. Assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito vive na eternidade, assim o homem viverá. Então essa promessa veio para nos ensinar. Presta atenção, existe um estilo de vida, existe uma forma de viver como Deus vive. E precisamos aprender essa forma para nos relacionar com as pessoas, porque se entendermos como a Trindade vive, nós entenderemos como devemos viver nessa terra. E se você observar, o problema de todo ser humano, sem exceção, se chama relacionamentos. Qual o maior problema no casamento? Relacionamento. Qual o maior problema no trabalho? Relacionamento. E na escola, jovens? Relacionamento. E nas cortes? Relacionamento. E na vida da igreja? Relacionamento. E na célula? Não é a palavra que está errada, não. Não é a igreja, a videira que está errada. Não, são os relacionamentos. Você cria problemas na sua vida por causa de relacionamentos. Então a Trindade
que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Ele nos ensina a viver relacionamentos. A Trindade quer te ensinar, assim, olha, você deve viver relacionamento desta forma. Então, o Segunda Semana nos explicou isso no livro, que não fomos criados para viver individualmente, mas fomos criados para viver de uma forma orgânica, de uma forma coletiva, em unidade, em aliança com pessoas. Hoje o mundo prega, eu trabalho aqui na Vila Mariana, né? Tem uma construtora muito grande comprando lá, região, todinha, para fazer apartamentos de 27 a 30 metros quadrados, com um cômodo, kitnet, com quarto, cozinha e banheiro, vendendo por R$200 mil, R$300 mil lá, Vila Mariana. Aí eu perguntei, mas tem gente que compra isso? Como tem? Porque as pessoas preferem ter bichos do que ter gente perto delas. O que mais existe hoje nos relacionamentos, quanto mais, isso aí que é uma estatística, tá? Quanto mais conhecimento natural, quanto mais financeiramente melhor o mundo está, mais sozinho ele fica, menos relacionamento eles têm. Os relacionamentos de bares, de festas, isso é tudo balela, eles vivem sozinhos. E eles querem morar perto do trabalho, lugares mais centrais, para eles viverem a vida boêmia que eles querem viver. Aí querem ter um bichinho, porque não dá trabalho. Por quê? Manda o cachorrinho sentar, senta. Fala para os maridos, senta aí, marido, senta você. Não é assim? Está pensando que eu sou o quê? Cachorro? Não é assim que a gente fala? Então é mais fácil lidar com bichinho do que com gente. Mas só que a ordem de Deus é diferente. Quando a gente ministrou uma matéria, uma parte do livro, falou sobre a questão do diamante. Que o diamante ele é formado de carvão. E o carvão, ele precisa ser lapidado até se tornar aquele lindo diamante. E esse lapidar aponta para ser lapidado por pessoas. Voltando aqui para o curso, para a palavra. Então, nós temos que enxergar que os relacionamentos são muros de Deus em nossa vida. São proteção para a nossa vida. São pessoas que vão guardar essa conexão minha com Deus, essas convicções. Nos dias mais difíceis da minha vida, a pessoa que mais fala e acredita no potencial que Deus me deu é minha esposa. São os pastores que andam comigo, são os discipuladores, são pessoas que me ganharam para Jesus. Então, os relacionamentos que eu convivo não me levam a viver de uma forma mundana. Os relacionamentos que eu convivo não me levam a desistir do propósito de Deus. Pelo contrário, esses relacionamentos são proteção para que eu cumpra o propósito de Deus. Então Neemias, é nosso exemplo aqui, fala dos muros, que ele foi edificar os muros de Jerusalém. Estava o templo, aponta para nós, e foi guardar os muros em Jerusalém. Presta atenção, esses muros apontam para proteção. Então, olhando para a Trindade, existe uma forma de se relacionar. Então Deus nos ensina na Trindade que precisamos aprender a ser líderes e pais espirituais. Todo ser humano precisa ter alguém que invista. Eu vejo aqui, por exemplo, tenho Pedro e Davi. Eu sou pai natural e espiritual dos meus filhos, mas eu sou pai espiritual da igreja, sou pai espiritual dos pastores de rede, dos líderes, dos discipuladores, mas também eu sou, além de ser pai espiritual, sou líder deles, dou orientação, ensino o caminho do Senhor, ensino o caminho do propósito. Mas também, da mesma forma, precisamos nos comportar como Jesus, aprendendo a ser filho e discípulo. Hoje eu sou discípulo do pastor Ricardo Landim, discípulo do pastor Wilson. Então eu aprendo escutando, vendo os exemplos dele, seguindo a direção que eles têm para a minha vida. Mas também precisamos aprender a ser como o Espírito Santo, o amigo consolador. Aqueles que nos dias mais difíceis, às vezes o pai não vai resolver, às vezes o discípulo não pode saber, mas aquele amigo mais próximo, mais chegado que irmão, aquele vai ser aquele consolo. O Espírito Santo nos ensina isso. Então precisamos entender esse princípio. E aqui, para terminar essa terceira semana, nós temos exemplos de Elias. Irmãos, de uma forma inegável, Elias foi, se não foi o maior, foi um dos maiores profetas já existentes na terra. Se tinha alguém o profeta que tinha poder, se chama Elias. Alguém que cuspia fogo, fazia fogo cair do céu, fazia acontecer milagres, parava a chuva e fazia chover. Era um homem que abria a boca em nome de Deus e acontecia. Mas ele tinha um grande problema. Ele andava sozinho. Fala para o seu irmão assim, sozinho. Então vamos ver a história rapidamente de Elias. Já pode projetar 1 Reis 19. Elias chegou a uma certa época
que o povo de Israel estava adorando a um novo Deus, um Deus Baal. Eles, por conta do rei Acabe, que era um rei frouxo, dominado pela mulher Jezabel, que era uma rainha, que era adoradora de Baal, foi instituído em Israel a adoração a Baal. E o povo de Israel se converteu, se entregou a esse Deus. E Elias, foi nessa época que Deus falou para parar de chover. Elias ora e para de chover. Elias enfrenta Acabe, e durante 3 anos e meio ele sumiu, porque ele estava com medo de morrer, normal. Mas porque Deus mandou, saia daí, vai embora, que não é hora de ficar agora aí não, eles vão te matar. Elias vai, sustentado por viúvas, sustentado por corvos, sustentado por tudo, milagres em cima de milagres, poder em cima de poder. 3 anos e meio depois, Deus manda ele voltar e anunciar que vai chover. Na verdade, manda ele voltar e anunciar para que confrontar o povo de Israel, confrontar toda aquela geração. E ele fala assim: olha, está muita confusão aqui. Como que é isso? Vocês servos do Deus Altíssimo adorando Baal. E o povo confuso, porque não sabia nem mais quem era Deus. Se Baal era Deus, se o Senhor Deus é o Todo-Poderoso, era o Deus verdadeiro. E Elias fala o seguinte: vamos fazer o seguinte, então vamos fazer um desafio aqui. Vamos colocar aqui o holocausto e o sacrifício. O Deus que descer fogo do céu, esse será o Deus de Israel. Todo o povo falou: que boa palavra, vamos aceitar, porque estamos em dúvida, não sei quem é Deus mais. E nessa história, os profetas de Baal começam a orar o dia inteiro, clamar, se mutilar, porque esse era o perfil deles, e fogo não cai. Em 20 segundos, até menos que isso, Elias fala: Senhor, mostra ao teu povo que existe Deus em Israel. E o fogo desce e consome todos. E o profeta, naquela época, quando havia esse desafio, um dos lados morreria. E mandaram matar todos os profetas de Baal. E Elias, com fogo, poder e autoridade, Acabe, na verdade, ele vai para o Monte Horebe orar, chove, e Acabe volta e anuncia para Jezabel o que aconteceu. Olha, Elias apareceu, desafiou todos os nossos profetas, matou todo mundo, e o negócio entornou o caldo. O negócio está feio. Aí Jezabel simplesmente fala o seguinte: tá bom, vamos ver a história aqui, o que acontece. 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo que Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, fala comigo assim, temendo. Pois Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, 270 quilômetros, irmãos, ele andou. E veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Presta atenção, um homem de poder, um homem que liberava fogo, cuspia fogo do céu, um homem que vivia algo sobrenatural, estava em crise porque uma mulher anunciou a morte dele. Nada contra as mulheres, mas quero que você entenda algo. O que faltou para Elias é a identidade de quem ele era, mas faltou alguém falar: ei Elias, acorda, você acabou de lançar fogo do céu, você acabou de fazer chover, essa mulher não tem poder de fazer nada na sua vida. Ele com medo saiu correndo, ele acreditou numa mentira do diabo que ele ia morrer, ele acreditou numa mentira do diabo que estava sozinho. O resultado de andar sozinho é medo, angústia e depressão. Elias foi para uma depressão profunda, porque esse era o maior problema de Elias, andar sozinho. Fala para o seu irmão assim: os nossos maiores problemas sempre acontecerão quando estivermos sozinhos. Não tenha dúvida, irmãos, as suas decisões mais terríveis vai ser no dia que você decidir sozinho. Os seus problemas mais cabeludos vão ser no dia que você resolveu sozinho. Deus trabalha de forma coletiva. Na minha vida, eu fui uma pessoa que sempre escutei muito conselho
Salomão nos ensina que a sabedoria está na mudança de conselhos. E quando eu pegava conselho de pessoas especialistas, de homens de Deus e meus pais na fé. Em tudo, até meu casamento. Quando eu casei com a pastora Soraya, eu perguntei conselho para minha mãe, meu pastor, meu ex-pastor, para os meus irmãos de fé, como enxergava tudo isso. Eles não vão casar com a Soraya realmente, mas quando eu busco conselho, eu estou buscando escutar o Espírito Santo. Quando eu busco andar em aliança, eu estou buscando andar com o Espírito Santo. Eu não quero que as pessoas mandem na minha vida, logicamente não é essa a questão, mas quando eu escuto a voz de alguém, um terceiro, falando de algo da parte de Deus, isso é o próprio Espírito Santo falando comigo. Eu preciso perceber isso. Elias não tinha ninguém para falar, então não podemos viver sozinho, pois essa é a maior arma do diabo. Eu queria passar um filme aqui, eu não consegui achar o filme. Eu sempre gosto de uma cena no deserto da África, onde os leões estão em bando e os búfalos estão em bando. E tem às vezes um oásis, um pouquinho de água, onde eles estão lá buscando beber, matar sua sede. Mas os leões são mais fortes. E o que acontece? Os leões ficam cercando e estão com fome. Eles cercam os búfalos. Aí um dos leões dá aquele bote para todo mundo sair correndo. Porque os búfalos olham o mais fraco. Aquele que fica para trás é aquele que é devorado. É aquele que é morto. Por todos os leões. Então a estratégia dos leões é pegar o mais fraco. O diabo é a mesma coisa, acontece na igreja. Quando as pessoas se desconectam de Deus, quando as pessoas se desconectam da célula, quando as pessoas se desconectam do casamento, quando as pessoas se desconectam daquilo que Deus deu na sua vida, para te ser muro e te proteger, você se torna esse búfalo machucado, ferido, aonde certamente o leão vai tragar. Nós precisamos perceber isso, porque por mais difícil que seja andar com o pastor Christian e a Tainá, eles são muros na minha vida. Por mais difícil que seja andar comigo e com a Soraya, eu sou muro na vida deles. Por mais difícil que seja andar com a Rai, ela é muro na sua vida, muro proteção. Porque na hora do vamos ver, vai ser ela que vai dar a palavra de Deus, vai ser ela que vai ser o instrumento do Senhor, vai ser ela que vai liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Nós precisamos enxergar isso, porque quem em sã consciência tem revelação de quando você está nervoso, perdido, perturbado, você não consegue escutar a voz de Deus. Quem aqui nervoso, perdido, perturbado, consegue escutar a voz de Deus? Não conseguimos, irmãos. Você está nervoso, você quer xingar, né? Né? Por quê? Porque você é carnal e natural, assim como o seu pastor também é. Nessas horas, os muros nos protegem. Nessas horas, os líderes, pastores, discipuladores, os seus pares, te protegem, te guardam, levam você a enxergar como Cristo enxerga, levam você a ver como Cristo vê, e você precisa valorizar isso. O problema de Elias foi esse. Deus leva Elias ao Monte Horebe, e assim mesmo ele entra numa caverna. Deus fala com Elias, leva ele ao Monte Horebe, e ele vai para uma caverna, e lá cheio de justiça própria, ele fica indignado, pedindo a morte. Agora não tem ninguém, o que adiantou ser um profeta como eu sou, o que adiantou mandar fogo do céu, cair chuva do céu, água em Israel, agora ninguém está comigo, todo mundo me abandonou, chorando, reclamando, não valeu a pena viver, não valeu a pena esse casamento, não valeu a pena essa empresa, não valeu a pena esse ministério, não valeu a pena me dar para as pessoas. Essa era a reclamação de Elias. Sabe o resultado disso? Deus começa a ter um encontro com Elias. A Bíblia fala que veio um vento forte, de tal maneira que rachava as pedras. E a Bíblia fala que Deus não estava ali. Por quê? Elias só conhecia um Deus poderoso. Elias só conhecia um Deus que rasgava o céu e caía fogo. Mas ele não conhecia um Deus amoroso. E aí quando veio uma brisa leve, o anjo fala assim, ali está o Senhor, e ele fica impactado com aquilo, ele presta atenção, eu nunca vi isso na minha vida. Fala assim, Elias, porque você nunca deu oportunidade de eu ser um com você, você nunca deu oportunidade de eu inserir pessoas na sua vida, você nunca deu oportunidade de eu falar face a face com você, como um pai fala com um filho. Você só queria fogo, poder, unção. No dia que veio a crise, você não tinha ninguém, você não valorizou isso, porque eu sou essa brisa que eu vou cuidar de você todos os dias. Aleluia.
E aqui mostra, no 1 Reis 19, não vou ler por causa do nosso tempo, mostra uma face diferente de Deus. É o 19, a partir do verso 11, tá? Então, uma face diferente, Deus mostra, ele se apresenta de forma diferente. E no verso 15, Deus afirma que Elias nunca mais andaria sozinho. Deus coloca pessoas na vida de Elias. Deus fala que Elias agora vai ter uma família, Eliseu. Ele manda voltar e procurar o servo Eliseu. Deus também fala que todo aquele povo de Israel, 7.000 pessoas não se curvaram a Baal. Então, além de dar a Elias um filho amado, eu vou te dar 7.000 discípulos, pessoas que vão andar e reformar toda Israel junto com você. E depois disso, Elias viveu mais 12 anos. Pergunto para você, alguém depressivo consegue viver mais 12 anos? Irmãos, conheço muitas pessoas que morreram, mas uma boa parte das pessoas que morreram foi por causa de tristeza, angústia. Eu conheço uma pessoa que, por causa de brigas familiares, problemas familiares, estava doente, se entregou à doença e morreu. A depressão, a ansiedade, essas crises, ela tem a capacidade de abreviar a sua vida. Abreviar, porque você desiste de viver. Então, alguém como Elias, no caminho que ele estava, certamente ele morreria naquela caverna. Ele ia ser destruído. Quando Deus colocou pessoas, quando Deus colocou propósito dentro do coração de Elias, ele teve a capacidade de viver mais 12 anos conforme a vontade de Deus. Isso foi tão precioso que Elias não morreu. Elias, ele foi transladado, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Ele subiu aos céus, porque ele não era digno nem de morrer. Quero te falar, um homem como Elias, que andava sozinho, cheio de poder, cheio de justiça própria, Deus restaurou o coração dele, alinhou, colocou muros de proteção, viveu, pelo menos historiadores falam isso, 12 anos, aquela vida com Eliseu, com aqueles 7.000 que não se curvaram a Baal e desfrutaram de algo sobrenatural, a ponto de no final, esse tão único a Trindade, a subir aos céus vivo. Isso é tão precioso. Por que eu estou te falando isso? Porque a única maneira de ter vitória após vitória é estando envolvido no propósito de Deus. A equipe de louvor já pode subir, por favor. Deus tem um compromisso de abençoar você dentro do propósito dele. Você pode achar que esse estilo de vida é só para grandes homens de Deus, né? Eu queria que eu vou entrar agora na parte final da pregação. Eu queria que você enxergasse, porque você olha assim, poxa pastor, o senhor falou de Davi, foi um rei de Israel muito rico. O senhor falou de Elias, o cara orava e fogo caía do céu. Mas e eu, pastor? Quem sou eu? Eu sou o Christian, eu sou o Alexandre, eu sou o Rui. Eu não tenho grandes experiências, eu não fiz grandes obras. Essa deve ser a sua cabeça, porque será que o propósito de Deus, essas experiências são só para esses grandes homens de Deus? Eu quero te reafirmar que não. Quando a gente vai para a parábola dos talentos, você percebe que Deus recompensa aquele que tem 5 talentos, e aquele que tem 2 talentos com a mesma recompensa, e ele penaliza, e ele repreende aquele que tem 1 talento. Esse de 5 e 2 quer te mostrar algo, que o seu propósito vai ser, uma vez cumprido, vai te dar a mesma recompensa daquele que você considera muito grande, porque diante do Senhor, todos nós somos filhos amados, todos nós somos filhos escolhidos, todos nós temos propósitos e receberemos a nossa recompensa por esse propósito. Isso é muito precioso, você tem que enxergar isso. Eu queria aqui terminar, 3 pessoas aqui, 3 homens, rapidamente. Vem aqui, pastor Christian, aqui Ed e Naor. O Naor é que vai representar Jesus, vem aqui. Fica aqui no meio. Ed, fica lá no canto. Fica aqui no meio, fica lá no outro canto. Pode tocar uma musiquinha. A gente tem que entender algo muito importante aqui. O alvo de Deus não é fazer de você um grande, proeminente homem nessa terra.
O alvo de Deus não é de fazer o mais rico, o mais próspero, o cara que vai mais cuspir fogo, que vai mais salvar vidas. O alvo de Deus é você refletir Jesus, refletir a graça de Deus. Então o Christian está aqui do meu lado direito. Ele tem a vida dele, com a Tainá, as 3 crianças, é pastor. Ele vai desenrolar a vida dele de uma forma surpreendente, vai ter experiências boas, ruins, vai crescer em maturidade, vai avançar. E tem lá do outro lado, que não tem nada a ver com o Christian, o Ed. Tem a Rosângela, está nascendo mais um neném logo mais em nome de Jesus. Tem o propósito de prosperar no canal dele, ser instrumento para casais, cumprir o chamado, o propósito dele. Com certeza não vai ser pastor no mesmo lugar que eu, vai ser enviado para algum lugar, vai ser pastor de uma igreja poderosamente, avançar e crescer, entende? Porque ele pode ser pastor aqui, mas cada um vai caminhar, inclusive eu, um dia eu vou caminhar, acredite. Mas só que cada um de vocês vai chegando no centro. Mas o alvo é parecer com Jesus. Então ele vai cuspir fogo para ir, e esse aqui vai salvar vidas. E parou essa experiência poderosa. Ele vai lá na África, muda a vida de pessoas, transforma pessoas. Ele vai lá, vive um casamento poderoso, alguém que prospera demais. Aí o Ed começa esse canal dele bombar, começa a entrar em pessoas, lugares que ninguém chega, mas são vidas diferentes. Aí daqui a pouco, anda um pouquinho mais, eles continuam caminhando rumo a Jesus. Mas só que o Christian dá um deslize, pisa na bola, perde o ministério, perde o chamado e tal. E o Ed continua crescendo, avançando. E Deus começa a tratar ele, fazer que nem Elias, né? Tira ele da caverna, abraça ele, fala, vou te dar algo novo. E ele aceita isso. Mas o Ed continuou no propósito, avançando. Então ele está agora com uma igreja de 10 mil pessoas, alguém que está mudando a história de vidas, tocando nações. Aí muitos de nós vão pensar, poxa, o Ed vai receber um galardão muito maior que o Christian, porque o Christian caiu, no final das contas ele abriu mão. Mas só que o Christian, homem de Deus, humilde, se arrependeu, e no final se tornou um pastor, um homem de Deus, enfim, qual foi o ministério dele, mas no final, quando você olha para o Christian, ele parece Jesus. E no final das contas, o Ed consegue crescer e chega a conquistar um país inteiro para Jesus. Uma cidade inteira se converteu, mudou a história. Um dos maiores empresários que existia naquela cidade, uma das pessoas mais influentes, abençoou muitas igrejas. E no final apareceu com quem também, irmãos? Jesus. Eu quero te mostrar aqui que não importa qual o propósito que Deus tem para você, o seu propósito vai terminar em Jesus. E nós temos que entender algo muito importante para terminar. Maria foi reclamar para Jesus: poxa, Jesus, você está aí, Marta, está vendo eu fazendo tantas coisas, preocupado com tantas coisas, com comida, e a Maria está nos seus pés, te beijando, adorando. Aí Jesus olha para Marta e fala assim: Marta, tão pouca coisa precisa, na verdade quase nenhuma, e Maria escolheu a melhor parte, e dela não será tirada. Sabe o que isso significa? Que quando a gente decide estar conectado com Jesus, quando a gente decide estar conectado com os nossos irmãos, e quando nós decidimos viver o propósito de Deus, Deus nunca vai tirar você dessa melhor parte. O problema é que a gente fica julgando muitas pessoas pelo que elas, A, B ou C, pelo que elas fazem. Mas se você está no centro da vontade do Senhor, acredite, você vai refletir Jesus. Eu queria que neste momento você ficasse de pé, porque hoje o título da palavra é Equipes Apostólicas. Se você entendeu que você precisa estar conectado a Jesus, se você entendeu que precisa vencer no seu interior para vencer no exterior, e você precisa de equipes, de muros que te protejam, você está pronto para enfrentar aqui a Zona Leste e conquistar vidas para Jesus. Quantos têm disposição de viver a maior experiência da sua vida?
Quantos têm disposição de conquistar Itaquera para Jesus, Itaim, Cidade Líder, Parque do Carmo? Oh, aleluia! Quantos têm condições de viver Guaianazes, São Miguel para Jesus? São Mateus, Penha, seja de onde for as pessoas. O jejum acaba hoje, mas esse jejum está te enviando para estar conectado com Jesus e levar outras pessoas a essa conexão, levar outras pessoas até a mesma experiência que você tem. Semana que vem começa um projeto, Maratona do Batismo, e eu quero contar com você nesse projeto. Vamos anunciar todo o nosso projeto quarta-feira, que você se envolva até o final do ano, que você tenha o coração de mudar a história da sua família, mudar a história dos seus amigos e conectá-los ao Senhor Jesus, assim como você está conectado, em nome de Jesus. A ceia está pronta? Já pode distribuir a ceia. Vamos cantar um louvor e vamos terminar com a ceia do Senhor Jesus, amém?